Queria agradecer ao nosso nobre senador Lindbergh pela permuta, agradecer ao senhor presidente, o senador Eduardo Amorim, cumprimentar o Brasil, cumprimentar a TV e Rádio Senado. Pela liderança do PMDB, quero colocar aqui o apoio ao Catar, que sofre o bloqueio da Arábia Saudita, do Egito e de outros países sob a alegação de apoio ao terrorismo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, quero hoje tratar de um assunto na área das relações internacionais, que, embora não envolva um conflito militar, tem forte impacto na estabilidade política e econômica de uma região altamente estratégica do planeta. Desde o dia 5 de junho deste ano, há mais de um mês, portanto, o Estado do Catar enfrenta uma situação extremamente delicada. A Arábia Saudita, o Egito, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos impuseram ao Catar um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo com base na alegação de que o Catar obrigaria e apoiaria terroristas, entre outras acusações. Todo mundo conhece Catar, já ouviu falar sobre Doha, já ouviu falar sobre esse país da Arábia que vai realizar a Copa do Mundo de 2022. O Catar, um dos países com maior renda per capita do mundo e o maior fornecedor mundial de gás natural liquefeito, senhor presidente, ocupa a península pequena, com uma área equivalente à metade do estado de Sergipe ou 2 vezes a área do Distrito Federal. Tem apenas uma estreita fronteira terrestre com a Arábia Saudita, a maior potência do Golfo Pérsico. Um gigante com área equivalente a toda a nossa região Nordeste, mais os estados de Minas Gerais. Entre as sanções sofridas um mês atrás pelo Catar estão o fechamento, nobre senador Lindbergh, do único acesso terrestre ao país pela Arábia Saudita, o fechamento, nobre senador Regufe, do espaço aéreo da Arábia Saudita, do Egito, do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos aos voos da Qatar Airways, o fechamento dos portos dos Emirados Árabes Unidos aos navios do Catar que entram e saem do Golfo Pérsico, nobre senadora Ana Amélia. O rompimento das relações diplomáticas entre essas 4 nações e o Catar e a expulsão dos cidadãos do Catar desses 4 países, além da convocação de todos os cidadãos desses 4 países que por qualquer razão estivessem no Catar, nobre presidente. Essa última sanção, senhoras e senhores senadores, é particularmente cruel. Em primeiro lugar, ela vai de encontro à milenar tradição de hospitalidade dos povos da Península Arábica, um dos traços definidores da cultura daquela região, nobre presidente. É alto o número de casamentos entre cidadãos dos países envolvidos. Calcula-se, senhor presidente, que algo em torno de 12 mil pessoas tenham sido separadas dos seus entes queridos e forçadas a deixar para trás suas famílias, seus bens e seus empregos para atender a ordem de retornar aos seus países de origem. É uma situação caótica para o pequeno Catar. Já o bloqueio terrestre, aéreo e marítimo imposto ao Catar, embora não isole totalmente o país, dificulta imensamente a logística do país e traz impactos e prejuízos enormes ao turismo, ao comércio e ao bem-estar geral. Não apenas do povo do Catar, nobre presidente, mas de toda aquela região. A própria realização da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá justamente no Catar, daqui a 5 anos, pode ficar comprometida a depender da duração desse bloqueio. O Catar refuta todas as acusações. Eu, como membro da Comissão de Relações Exteriores, não podia deixar de vir aqui fazer esse pronunciamento, argumentando que tem tomado medidas concretas na luta contra o terrorismo, como o corte de linhas de financiamento do terror em seu sistema bancário e a colaboração com outros países nas áreas de inteligência e contra-terrorismo. Além disso, o Catar obriga a base de Al-Udeid, a maior base aérea dos Estados Unidos do Oriente Médio. Além disso, o Catar abriga a base de Al-Udeid, a maior base aérea dos Estados Unidos do Oriente Médio, com 10 mil soldados americanos estacionados.
perante a comunidade internacional que as razões reais por trás do bloqueio seria, entre outras, as seguintes razões: as relações amigáveis entre o Catar e o Irã, rival histórico da Arábia Saudita; os seus laços com a Turquia, potência que também rivaliza com os sauditas no Oriente Médio; e o jornalismo praticado pela agência de notícia Al Jazeera, do Catar, que desde 1996, nobre presidente, tem tido uma postura mais crítica, que desagrada aos sauditas, aos egípcios e à maioria dos governos daquela região. Tanto é assim que, entre as condições que os 4 países bloqueadores estabeleceram para levantar o bloqueio ao Catar, estão justamente, não sei por que motivo, o fechamento da Al Jazeera, o corte dos laços entre o Catar e o Irã e o fechamento da base militar. A capital. Senador Hélio, peço que encerre porque já estamos prorrogando o tempo pela segunda vez. Ah, é? Não, é que o tempo de líder são 20 minutos, eu não falei nem 5. Senador Hélio José, a gente recebeu um comunicado aqui na mesa de que o senhor não pode falar como líder, porque não tem a representação de líder. Portanto, o senhor está falando como uso da palavra comunicação inadiável por 5 minutos. Ah, então eu não estava sabendo. Para mim, eu estava falando pela liderança. O fechamento da Al Jazeera, o corte do laço entre o Catar e Irã e o fechamento da base militar turca entre Doha, a capital do Catar. Estou concluindo. Apesar de mais de 30 dias de bloqueio, o Catar tem conseguido, com a ajuda da comunidade internacional, suportar essas pesadas sanções, sejam reforçando o comércio com outros países, seja buscando rotas alternativas para seus aviões e navios, seja realinhando sua própria infraestrutura para se adequar à nova situação imposta pelo bloqueio. É fundamental, neste momento, que se busque abrir linhas É fundamental, neste momento, que se busque abrir linhas de diálogo entre os países em conflito para que se restabeleça a estabilidade numa região tão importante e estratégica quanto o Golfo Pérsico. Nesse ponto, o Brasil pode ser fundamental. Já nos oferecemos para intermediar o conflito entre o Catar e os países bloqueadores, mas as negociações são complicadas e progridem lentamente. Ainda assim, a vocação brasileira para a mediação, já demonstrada em várias ocasiões, tanto na América Latina quanto em outros continentes, deveria se manifestar com mais ênfase nesse momento. Temos relações amigáveis com todos os países envolvidos, contamos com embaixadas em todas as nações envolvidas, ao mesmo tempo temos um distanciamento saudável e um posicionamento neutro na questão pré-requisitos para a mediação bem-sucedida. E, finalmente, graças a uma medida política iniciada em 2003, no governo Lula e na gestão Celso Amorim no Itamaraty, nossa inserção na comunidade internacional vem se expandindo. Deixamos de priorizar quase que exclusivamente a Europa, a América do Norte em nossas relações exteriores, como era costume desde sempre. Voltamos os olhos aos nossos vizinhos da América Latina, aos nossos parceiros da África, da Ásia e do Oriente Médio. Em 2003 e 2010, abriremos 67 novas representações em todo o mundo, boa parte delas em países desenvolvidos. É preciso agora que lancemos mão dessas prerrogativas para assumir uma postura mais ativa em questões como a do Catar. Faço um apelo, portanto, ao Palácio Planalto, ao Itamaraty, para que se posicione mais firmemente em relação ao bloqueio do Catar. Não devemos este ou aquele lado, mas trabalhamos ativamente pela busca do diálogo entre aquelas nações e pelo fim do bloqueio, pois a instabilidade no Golfo Pérsico não faz benefício aos seus países da região nem ao resto do mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Isso que eu tinha para anunciar sobre esse importante conflito. Muito obrigado.